Quarto ano, hoje nossa primeira aula de ciências. Então, peguem o caderno de ciências e anotem aí as instruções que eu vou passar para vocês. No caderno de ciências, vocês vão colocar CA e data, tá? Dia 30/3, assunto, o que é ecossistema, o que é habitat e nicho ecológico. Ponto e atividades no caderno. Em seguida, vocês vão cortar as folhinhas aí nessa ordem que eu dei e colar no caderno. Depois que vocês tiverem cortado e colado, vamos lá para a primeira folhinha. O que é ecossistema? Então, destaquem aí. Ecossistema, um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável, e cada ecossistema é formado por várias populações de espécies espécies diferentes, constituindo uma comunidade. Continuem destacando. Existem dois tipos de ecossistema, o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. Aí temos as duas figuras mostrando para vocês o ecossistema terrestre, onde tem aí um boizinho, um cavalinho aí pastando, ok? E o ecossistema aquático, que a gente vê que tem peixes, tem corais, tem algas, tudo fazem parte do sistema aquático, do ecossistema aquático. Continuem destacando aí que os componentes vivos, ou seja, os seres vivos de um ambiente, recebem o nome de componentes bióticos, tá? Biótico quer dizer que tem vida. As plantas, os animais, os micro-organismos, tudo que respira, que tem vida. Depois, continuem destacando que os componentes não vivos de um ambiente, que é a água, o solo, o ar, a energia solar, são chamados de componentes abióticos. Tá? Então, abiótico é que não tem vida, como a luz, a temperatura, os nutrientes, o solo e a água. A segunda folhinha, ecossistemas terrestres e aquáticos. Existem vários tipos de animais, os que habitam em diversos ambientes do nosso planeta. Os ambientes do nosso planeta são aí, ó, os rios, os mares, as matas, as florestas, as fazendas e entre outros. Aí você vê alguns animais que vivem em diferentes ambientes. Tem o sapo, a coruja, o tigre, a aranha, o caramujo, a tartaruga, tem aí uma abelha, um peixe, um macaco, o tubarão e uma borboleta. Bem diversificado aí o ecossistema do nosso planeta. Agora, dividindo o habitat. Para conhecer o nicho ecológico de determinada espécie, precisamos saber do que ela se alimenta, onde e como monta o seu nicho. Então, eu coloquei dois exemplos aí, do mico-leão dourado e do ouriço preto, tá? Então, os dois, eles podem ser encontrados na Mata Atlântica. Então, isso quer dizer que eles possuem o mesmo habitat. No entanto, os nichos ecológicos desses animais são diferentes. Então, vejam as diferenças. O mico-leão, ele tem hábito diurno e o ouriço preto, ele tem um hábito noturno. O mico-leão, ele costuma viver em grupos, tá? De até 8 animais. O mico-leão se alimenta de insetos, frutas, lagartos, ovos de aves e pequenos pássaros. Agora, o ouriço preto, ele já se alimenta de frutas resistentes e ele sai à caça quando se sente... e só sai para caçar, para comer, para procurar comida, quando ele não se sente ameaçado, tá? Então, ele se alimenta de frutos silvestres e sementes que sejam desejáveis para ele roer. Portanto, o mico-leão e o ouriço preto têm modos de vida diferentes. Isso quer dizer que eles desempenham diferentes atividades dentro de um mesmo habitat. Logo, o nicho ecológico do mico-leão não é igual ao nicho ecológico do ouriço preto. Agora vejam aí, o que é habitat e nicho ecológico. Então, a gente viu que um ser vivo sempre se preocupa em conhecer o seu habitat e o seu nicho ecológico. Então, destaquem aí que o lugar que um ser vivo ocupa em um ambiente é chamado habitat. E o modo de vida de cada ser vivo em cada habitat se chama nicho ecológico. Então, tem aí mais algumas informações sobre o nicho ecológico do mico-leão dourado, tá? Algumas informações, onde ele é encontrado, aí ó, na Mata Atlântica, que eles vivem há cerca de 8 anos, tá?
E a gente pode concluir que, no exemplo que eu dei aí, o habitat do mico-leão dourado é a Mata Atlântica. E quando falamos do modo de vida, que ele vive em bando, que ele é diurno, que ele se alimenta de frutas e ovos de aves, isso aí é o seu nicho ecológico. Agora, vocês vão voltar aí para a folhinha, reler novamente com um pouquinho mais de calma e definir aí o que é nicho ecológico e o que é habitat. Façam a folhinha aí com atenção e bom estudo para vocês. Até a próxima aula.